Desde os primeiros séculos do cristianismo, poucos nomes ecoaram com tanta força, profundidade e transformação quanto o de Santo Agostinho. Sua história não é apenas a trajetória de um homem que encontrou a fé. É o retrato vivo de uma alma inquieta, sedenta por sentido, que atravessou dúvidas, erros, paixões e conflitos até finalmente descansar em Deus. E talvez seja exatamente por isso que a vida de Agostinho toca tanto o coração humano. Porque, de alguma forma, ela reflete a nossa própria jornada. Quantas vezes você já se sentiu perdido, mesmo tendo tudo ao seu redor? Quantas vezes tentou preencher o vazio com coisas, pessoas ou conquistas? E ainda assim, algo parecia faltar. Agostinho viveu isso intensamente. Ele não nasceu santo. Ele não cresceu perfeito. Ele foi, antes de tudo, humano, profundamente humano. Nascido no norte da África, em uma época em que o mundo passava por grandes mudanças, Agostinho era brilhante desde jovem. Sua inteligência impressionava, sua habilidade com as palavras encantava, e seu desejo por conhecimento o levava cada vez mais longe. Mas, ao mesmo tempo, seu coração estava dividido. Ele buscava a verdade, mas também se entregava aos prazeres do mundo. Ele desejava a luz, mas caminhava muitas vezes na escuridão das próprias escolhas. E aqui começa um dos pontos mais poderosos da sua história: a luta interior. Agostinho não era alguém indiferente a Deus. Pelo contrário, ele sentia lá no fundo que existia algo maior. Mas havia um conflito dentro dele, um desejo de mudar e, ao mesmo tempo, uma resistência em abandonar aquilo que o prendia. Essa tensão é algo que muitos conhecem bem. É o momento em que você sabe o que precisa fazer, mas não consegue. É quando você sente que Deus te chama, mas outras vozes falam mais alto. É quando o coração quer paz, mas a mente insiste em caminhos que afastam dessa paz. Agostinho chegou a fazer uma oração que revela exatamente isso. Ele disse: Senhor, concede-me a castidade e a continência, mas ainda não. Essa frase não é apenas curiosa. Ela é profundamente honesta. Ela mostra um homem dividido entre o desejo de Deus e o apego ao mundo. Mas existe algo ainda mais forte nessa história: a persistência da graça. Porque, enquanto Agostinho caminhava em seus próprios caminhos, havia alguém que nunca deixou de orar por ele. Sua mãe, Mônica, era uma mulher de fé inabalável. Dia após dia, noite após noite, ela apresentava o filho diante de Deus, com lágrimas, esperança e confiança. Ela não via apenas quem ele era naquele momento. Ela via quem ele poderia se tornar. E isso nos ensina algo poderoso. Existem batalhas espirituais sendo travadas em silêncio. Existem orações sendo feitas por você, talvez por alguém que você nem imagina. E existem processos que Deus está conduzindo, mesmo quando tudo parece parado. A conversão de Agostinho não aconteceu de uma hora para outra. Foi um processo. Um caminho marcado por questionamentos, encontros, reflexões e momentos decisivos. Até que em um dia aparentemente comum, algo extraordinário aconteceu. Enquanto estava em um jardim, angustiado, cansado de lutar contra si mesmo, ele ouviu uma voz, como de uma criança, dizendo: "Toma e lê, toma e lê." Sem entender completamente, ele pegou as Escrituras e abriu em uma passagem que falava diretamente ao seu coração. Naquele instante, algo mudou. Não foi apenas uma decisão racional, foi uma transformação interior. Ele finalmente rendeu sua vida a Deus. E é aqui que a história deixa de ser apenas biografia e se torna inspiração. Porque o mesmo Deus que alcançou Agostinho continua alcançando pessoas hoje. O mesmo amor que o transformou continua disponível. A mesma graça que o levantou continua operando. Agostinho se tornou um dos maiores pensadores da história cristã. Suas palavras atravessaram séculos,
Seus ensinamentos ainda impactam milhões. Mas talvez a frase mais famosa dele resuma tudo. Fizeste-nos para ti, Senhor, e o nosso coração anda inquieto enquanto não descansar em ti. Essa inquietação, você já sentiu? Ela não é um erro, não é fraqueza, não é algo para ser ignorado. Muitas vezes, essa inquietação é o próprio chamado de Deus. É Ele te puxando para algo maior. É Ele te mostrando que existe mais. É Ele te convidando para um relacionamento real, profundo, transformador. E é exatamente por isso que este momento aqui não é apenas mais um vídeo, não é apenas mais uma história. É um convite para olhar para dentro, um convite para refletir sobre sua própria caminhada, um convite para abrir o coração. Porque assim como Agostinho teve um momento de encontro com Deus, você também pode ter o seu. Talvez não em um jardim, talvez não ouvindo uma voz audível, mas no silêncio do seu coração, na sua oração, na sua busca sincera. Deus não está distante. Ele não está esperando você ser perfeito para te ouvir. Ele não está contando seus erros para te rejeitar. Ele está, na verdade, esperando que você dê um passo em direção a Ele. E hoje pode ser esse dia. Talvez você tenha vindo até aqui sem saber exatamente o porquê. Talvez tenha clicado nesse vídeo apenas por curiosidade, mas existe algo maior acontecendo. Nada é por acaso. Cada palavra que você está ouvindo agora pode ser uma semente sendo plantada. E assim como aconteceu com Agostinho, essa semente pode crescer, transformar, renovar. Mas antes de entrarmos em um momento ainda mais profundo, eu quero te fazer um convite simples, mas importante. Se essa mensagem já começou a tocar o seu coração, se você acredita que conteúdos como esse podem ajudar outras pessoas, então se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo. Você não faz ideia do quanto isso ajuda a levar essa mensagem mais longe. Às vezes, um simples clique pode ser o instrumento para alcançar alguém que está precisando exatamente dessas palavras. Agora, prepare o seu coração, porque o que vem a seguir não é apenas uma oração. É um momento de entrega, um momento de conexão, um momento em que você pode, assim como Agostinho, dar um passo em direção a Deus. Respire fundo, acalme a sua mente e abra o seu coração, porque Deus está aqui. Antes de entrarmos nesse momento mais profundo de oração, eu quero te fazer um pedido muito importante. Se esse conteúdo está falando com você, se você acredita que Deus pode transformar a sua vida, se inscreva agora no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com alguém que também precisa de um milagre, porque todos os dias existe uma palavra aqui, uma oração, uma direção, que pode mudar completamente a vida de quem ouve com fé. E ao fazer isso, você também ajuda essa mensagem a chegar em mais pessoas que estão precisando de Deus nesse exato momento. Agora, feche os seus olhos se puder, coloque a mão sobre o seu coração e entre comigo nessa oração. Vós sois, ó Jesus, o Cristo, meu Pai Santo, meu Deus misericordioso, meu Rei infinitamente grande. Sois meu bom pastor, meu único mestre, meu auxílio cheio de bondade, meu bem-amado de uma beleza maravilhosa, meu pão vivo, meu sacerdote eterno, meu guia para a pátria, minha verdadeira luz, minha santa doçura, meu reto caminho, sapiência minha preclara, minha pura simplicidade, minha paz e concórdia. Sois, enfim, toda a minha salvaguarda, minha herança preciosa, minha eterna salvação. Ó Jesus Cristo, amável Senhor, porque em toda a minha vida amei, porque desejei outra coisa senão vós? Onde estava eu quando não pensava em vós? Ah, que pelo menos, a partir deste momento, meu coração só deseja vós e por vós se abrase, Senhor Jesus. Desejos de minha alma, correi, que já bastante tardastes. Apressai-vos para o fim a que aspirais. Procurai em verdade aquele que procurais.
Ó Jesus, anátema seja quem não vos ama. Aquele que não vos ama seja repleto de amarguras. Ó doce Jesus, sede o amor, as delícias, a admiração de todo o coração dignamente consagrado à vossa glória. Deus de meu coração e minha partilha, Jesus Cristo, que em vós meu coração desfaleça, e sede vós mesmo a minha vida. Acenda-se em minha alma a brasa ardente de vosso amor e se converta num incêndio todo divino, a arder para sempre no altar de meu coração, que inflame o íntimo do meu ser e abrase o âmago de minha alma, para que no dia de minha morte eu apareça diante de vós inteiramente consumido em vosso amor. Amém. Senhor meu Deus, Pai eterno, fonte de toda a verdade e de todo o amor. Neste momento, eu me coloco diante de ti com o coração aberto, assim como Santo Agostinho um dia se colocou, não perfeito, não digno por méritos próprios, mas sedento pela tua presença. Senhor, tu conheces tudo o que há dentro de mim. Conheces meus pensamentos, minhas intenções, minhas dúvidas. Sabes das minhas lutas silenciosas, dos meus erros escondidos, das minhas fraquezas que muitas vezes eu tento ignorar. E ainda assim, o teu amor não se afasta. Pai, hoje eu reconheço. Muitas vezes eu tentei preencher o vazio do meu coração com coisas passageiras. Busquei alegria onde não havia verdade. Procurei sentido em caminhos que só me afastaram de ti. Assim como Agostinho, eu também me perdi. Mas hoje, Senhor, eu não quero mais viver longe da tua presença. Eu não quero mais adiar a mudança. Eu não quero mais dizer depois. Eu não quero mais resistir à tua voz. Por isso, neste instante, eu te entrego tudo. Entrego minhas dores, entrego minhas culpas, entrego meus medos, entrego aquilo que ninguém vê, mas que pesa dentro de mim. Purifica, Senhor, o meu coração. Lava minha alma de tudo, aquilo que não vem de ti. Arranca de dentro de mim tudo o que me impede de viver plenamente a tua vontade. Cria em mim um coração novo, um coração sensível à tua voz, um coração que te busca de verdade, um coração que encontra descanso somente em ti. Senhor, eu sei que muitas vezes eu quis mudar, mas não consegui sozinho. Hoje eu reconheço que preciso da tua graça. Vem, Espírito Santo, age dentro de mim. Transforma meus pensamentos, renova minha mente, fortalece minha vontade, dá-me força para abandonar aquilo que me afasta de ti, dá-me coragem para escolher o que é certo, mesmo quando for difícil. Senhor, assim como fizeste com Santo Agostinho, entra na minha história, alcança as áreas da minha vida que ainda não te entreguei, toca onde ainda dói, ilumina onde ainda há escuridão, cura aquilo que ainda está ferido. Eu não quero apenas te conhecer de ouvir falar. Eu quero te experimentar. Quero sentir a tua presença. Quero viver a tua paz. Quero caminhar contigo todos os dias da minha vida. Senhor, se existe algo dentro de mim que precisa ser transformado, mostra-me. Se existe algum caminho que eu preciso abandonar, revela-me. Se existe alguma decisão que eu preciso tomar, guia-me. Eu confio em ti, mesmo quando não entendo, mesmo quando parece difícil, mesmo quando a mudança assusta. Eu escolho confiar, porque eu sei que o teu plano é maior. Eu sei que o teu amor é fiel. Eu sei que a tua graça é suficiente. Senhor, ensina-me a te buscar de verdade, não apenas em palavras, mas com atitudes, com escolhas, com uma vida que te honra, que eu não viva uma fé superficial, mas uma fé viva, profunda, transformadora, que eu não seja alguém dividido, mas alguém decidido por ti. E se em algum momento eu fraquejar, se em algum momento eu cair, lembra-me, Senhor, que a tua misericórdia é maior que qualquer erro. Levanta-me, restaura-me, conduz-me de volta, assim como fizeste com Agostinho. Faz também comigo. Hoje, Senhor, eu dou um passo em direção a ti, mesmo que pequeno, mesmo
Que imperfeito, mas verdadeiro. Recebe, Pai, essa entrega. Recebe o meu coração. Recebe a minha vida. Recebe tudo o que eu sou e tudo o que ainda vou me tornar em Ti. E que, a partir de hoje, eu nunca mais busque descanso em outro lugar, senão em Ti. Porque eu sei que somente em Ti o meu coração encontrará paz. Amém. Se essa oração tocou você, se em algum momento você sentiu algo diferente dentro do seu coração, não ignore isso. Aquilo que você sentiu é real. É Deus te chamando. É Deus te alcançando exatamente onde você está. Assim como aconteceu com Santo Agostinho, a transformação começa com um passo. Não precisa ser perfeito. Precisa ser verdadeiro. E hoje, você deu esse passo. Talvez ninguém veja, talvez ninguém saiba, mas Deus viu. Cada palavra que você disse, cada sentimento que passou dentro de você, cada lágrima, mesmo que silenciosa, nada disso foi em vão. Agora, não pare aqui. A caminhada com Deus não é um momento, é um processo, é uma construção diária, é uma decisão que se renova todos os dias. E você não precisa fazer isso sozinho. Se você quer continuar fortalecendo a sua fé, se você quer mais momentos como esse, se você deseja crescer espiritualmente todos os dias, se inscreva agora no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com alguém que também precisa desse encontro com Deus. Você pode ser a resposta de oração na vida de outra pessoa. E lembre-se sempre disso. O mesmo Deus que transformou a vida de Agostinho está começando a escrever uma nova história na sua vida também. Confie, permaneça, continue, porque o seu coração, finalmente, está encontrando o caminho de volta para Deus. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.